Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos nesse culto de meio de semana. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 34, os versículos 19 e 22. O texto bíblico nos fala o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. A Bíblia não nos garante a ausência de adversidades, mas a Bíblia nos garante o livramento do Senhor através da sua presença, através da sua ação misericordiosa, através da sua bondosa mão sobre a cabeça do justo, a cabeça daquele que foi purificado pelo sangue de Cristo, mas também busca ter uma vida de retidão, uma vida justa, uma vida que busca sempre agradar ao Senhor. Vamos orar então nesse instante? Obrigado, Deus, por esse tempo que estaremos aqui manifestando o nosso louvor a Ti. Receba, ó Pai, cada palavra, cada cântico. Obrigado porque vamos poder falar contigo através das nossas orações, ouvir a Tua voz através das leituras bíblicas, conforme essa que fizemos, também da explicação bíblica. Nós iremos também, ó Deus, cantar louvores a Ti. Ó Pai, tudo que nós fazemos, nós queremos fazer, ó Deus, para agradar a Ti, para bendizer ao Teu bendito nome. Receba, ó Pai, esse culto que estamos Te oferecendo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora o hino 14 do cantor cristão Ao Deus de Abraão Louvai. Irmãos, esse mesmo Deus que estava lá na época de Abraão, estava lá junto de Abraão há 5, 6 mil anos atrás, é o Deus que continua agindo, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Vamos louvar, vamos bendizer a esse grandioso Deus. Louvemos então.
Nós vamos ter um tempo agora de oração, vamos colocar a vida de algumas pessoas, não é? As vidas dessas pessoas diante do Senhor, para que Deus esteja cuidando, abençoando, né? Também vamos orar pela campanha de missões estaduais, pela junta de missões estaduais, pelos seus missionários. Vamos, olha Deus comigo, torne-se também um intercessor nesse momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar até Ti. Obrigado porque o sacrifício de Cristo na cruz rompeu a barreira da inimizade que havia entre nós e Ti, ó Pai. Obrigado porque através de Cristo nós podemos orar, nós podemos te adorar, te louvar, podemos trazer essas nossas petições, as nossas súplicas, ó Pai. Viemos colocar diante de Ti a vida de algumas pessoas, Senhor. Pessoas que estão adoentadas. Lembramos da irmã Dora. Obrigado, ó Pai, porque essa irmã está se recuperando a cada dia, ó Pai. Obrigado pelas boas notícias que estamos tendo, ó Deus. Continue, ó Deus, a operar na vida dela, a atuar, e que ela se recupere de tal forma que em breve possa retornar para a sua casa. Tome essa vida, ó Pai, debaixo dos teus cuidados especiais. Também do Cristiano, que está no tempo também de recuperação de Covid, mas está se sentindo bem, está se recuperando bem, que ele também se recupere plenamente da sua saúde. Coloco, Deus, a vida da irmã Janaína, que está na espera de uma cirurgia. Venha abençoá-la, venha cuidar dela, fortalecê-la, ó Pai, para que ela possa esperar esse tempo com tranquilidade e também que as circunstâncias adversas, algum impedimento, ó Pai, possa de alguma forma cessar e ela em breve venha fazer essa cirurgia. Tome essa vida em tuas mãos, ó Deus. Coloca o Senhor também a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda, das recuperações que estão tendo, graças a Deus, sem nenhuma complicação. Tome essas vidas em tuas mãos, que elas continuem assim. Continuo colocando também diante de ti a vida da irmã Anacleta, do irmão Manuel, ó Pai, são os membros mais idosos de nossa igreja. Tome essas vidas em tuas mãos, as dificuldades de saúde que enfrentam, ó Pai, cuide deles, por favor, ó Deus. Tome os teus servos debaixo sempre dos teus cuidados. Também a irmã Jaqueline, ó Deus, os procedimentos cirúrgicos que ela ainda precisa fazer. Cuide, ó Pai, dessa irmã, que ela possa fazer esses procedimentos o mais rápido possível, para assim estar plenamente disposta na sua saúde recuperada e poder, ó Deus, assim, fazer as atividades e fazer as coisas que tanto ela precisa sem nenhuma dificuldade, sem nenhum receio. Coloco a vida da irmã Zilane também, os cuidados com a saúde que ela precisa ter, os tratamentos que ela faz. Tome, ó Deus, essa irmã debaixo do teu cuidado, a sua família, ó Deus. Abençoe o Leonan, que está passando por um problema de saúde também. Cuide dele, Senhor. Ajude, ó Deus. O Leonan é o filho da irmã Rosilane. Para algumas pessoas da igreja não conhecem. Mas, ó Deus, venha abençoar esse moço e que ele possa se recuperar rapidamente, sem grandes problemas, ó Pai, desse problema que está tendo sua saúde. Abençoe também a Ingrid, abençoe o irmão Márcio, ó Deus, abençoe o Enzo, que ele possa continuar crescendo com saúde e que ele venha te conhecer de forma bem breve, ainda pequeno, ó Deus, receber a Cristo no coração para ter uma vida diante de Ti, uma vida, um relacionamento bem próximo a Ti, sendo abençoado por Ti e cuidado por Ti o tempo todo. Tome, ó Deus, essa vida. Também eu peço pela esposa do Leonan, cuide dela, da Dávila, ó Pai. Tome essa jovem em Tuas mãos, abençoe esse casal, Senhor.
Coloco, Deus, a vida da irmã Janaína diante de ti também, as dificuldades de saúde que ela passa. Ela sempre pede oração pelos seus filhos, pelos netos, pelos desafios familiares que muitas vezes surgem. Ó Pai, tome, ó Deus, essa irmã em tuas mãos, essas questões, a sua mãe também, ó Pai. Senhor, que tu venhas abençoá-la, fortalecê-la, dar sabedoria e ajudá-la também no tratamento de saúde, da saúde que ela precisa fazer. Obrigado, ó Pai, porque a irmã Silene está se recuperando bem nessa sexta-feira, agora sim. Ela tirou os pontos da cirurgia que fez e graças a ti ela tem tido uma boa recuperação, ela tem passado muito bem e está enfrentando bem esse momento em que ela precisa parar um pouco as atividades para se resguardar de alguma forma para que não o seu problema não venha se prejudicar devido a alguma atividade indevida. Mas obrigado a Deus, porque antes de mais nada, tu tens fortalecido esse coração. Tem fortalecido também o coração do irmão Manuel, do Wendel, do William, da Joyce, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela essa família, ó Pai, que tem sido alvo das tuas bênçãos e do teu cuidado especial. Coloco, Senhor, diante de ti ainda o irmão Elias, a irmã Maria José. Obrigado porque eles estão se recuperando bem da sua saúde, que eles continuem, ó Deus, nesse franco processo de recuperação. Tome, ó Pai, eles têm uma idade já avançada também, mas estamos certos de que tu estás ali com eles, tu estás dando a eles tudo aquilo que eles precisam para o enfrentamento dessas dificuldades de saúde que eles estão tendo. Abençoe, ó Deus, esses teus servos. Obrigado, ó Pai, porque no domingo pudemos fazer o culto de abertura da campanha de missões estaduais. Ó Deus, que nós tenhamos uma boa campanha de missões, possamos levantar uma oferta significativa para enviarmos a junta e aos nossos missionários. Venha abençoar, ó Deus, o pastor Daniel, coordenador da junta, da Coordenadoria de Missões Estaduais. Venha abençoar esse teu servo, dando sabedoria e instrução, forças para levar esse trabalho avante. Também eu peço a Deus por cada missionário. Venha também, Deus, suprir as necessidades. Venha operar nessas vidas e através dessas vidas para que almas venham se render aos teus pés. Senhor, quantas pessoas precisam de Cristo e esses irmãos se colocam à disposição para irem a lugares mais distantes, onde possivelmente nós nunca iremos, ó Pai. Mas eles estão lá pregando o Evangelho, servindo de referencial de fé para aquela comunidade. Tome, ó Deus, essas vidas, abençoe os nossos missionários que estão espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso nós oramos ainda pedindo, ó Pai, que tu continues a nos abençoar no restante de culto que teremos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um cântico que diz: louvemos ao Senhor. É um cântico que nos estimula a louvarmos ao Senhor, pois seu nome é grande, seu nome é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja.
Irmãos, pela graça de Deus, estamos chegando no último estudo do capítulo 24 de Provérbios. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos iniciando o capítulo 25. Nessa caminhada que estamos fazendo, né? Bem tranquila, devagar, nesse tão abençoado livro de Provérbios, que nos traz instruções tão práticas para as nossas vidas. Hoje nós vamos ver somente dois temas, mas esses dois temas serão observados, né? Serão tratados em 5 capítulos, do capítulo 20, em 5 versículos, do versículo 29 ao versículo 34. O primeiro tema, lá em Provérbios 24, se você não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, então abra o seu celular, o aplicativo do seu celular, se você tiver, para ler a sua Bíblia no celular. Mas nós vamos começar então com o primeiro tema que nós encontramos lá no versículo 24. E eu trouxe a seguinte ideia nesse tema: perdoe. Perdoe. Nesse capítulo 24, nós temos recomendações relativas a pessoas. Nós vimos que uma pessoa não deve invejar o maligno, o homem maligno. Nós vimos que as pessoas devem edificar a sua família, não é? Isso é um compromisso de cada membro da família. Nós vimos que pessoas precisam de sabedoria e estamos vendo agora nesse último grupo, né, de versículos, atitudes importantes. E a atitude importante que nós encontramos aqui nesse versículo 29 é perdoe. Perdoe. Vamos ler o versículo então. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Irmãos, essa é uma atitude muito comum. As pessoas sempre buscarem a vingança, não é? Alguém já disse que o sabor da vingança é doce, né? Mas o sabor da vingança é amargo. Não é bem assim, não. Biblicamente, ele é amargo. Até mesmo porque, já de pronto, eu posso dizer para você com muita segurança, a vingança é uma atitude pecaminosa. É um ato que desagrada a Deus. Então, perdoe. Perdoe. Mas, pastor, eu não sei perdoar. Busque em Deus essa sabedoria, essa capacidade ou capacitação que Deus dá para uma pessoa poder perdoar. E é lógico que ninguém realmente irá conseguir perdoar se não experimentar uma forte atitude de perdão na sua vida, se não tiver uma forte experiência de perdão. E, na realidade, essa forte experiência de perdão, Deus nos convida para termos em Cristo Jesus. Através de Cristo, Deus nos perdoa. Deus nos perdoou através de Cristo, quando nós éramos inimigos dele, estávamos debaixo da ira, éramos odiosos, éramos revoltosos contra Deus, éramos opostos a Deus e as coisas de Deus, fazíamos oposição, e mesmo assim, em Cristo, através da fé em Cristo, Deus nos perdoou. Então, perante tamanha demonstração de amor, o perdão que nós podemos oferecer para alguém será sempre muito menor do que o perdão de Deus que Deus ofereceu por nós, pelo perdão que Deus nos perdoou, né? Pela forma como Deus nos perdoou, pelo tão grande perdão de Deus por nós. Essa é a melhor ideia. Então, quem vivencia esse perdão de Deus na sua vida,
vai ter condições, vai se sentir habilitado, não vai ter grandes dificuldades de perdoar o seu próximo. Isso é uma realidade da fé. A fé nos traz esse tipo de coisa. Mas aqui nós vemos um texto que fala de pessoas revoltosas, pessoas que ficam vindicando uma retribuição pelo mal que sofreram. Irmãos, há 4 atitudes que alguém pode adotar num relacionamento interpessoal. Há 4 atitudes que as pessoas podem fazer. A primeira atitude é retribuir o bem com o mal. Quem retribui o bem com o mal demonstra tremenda tremenda crueldade, né? Às vezes até incredulidade, né? Porque isso pode demonstrar uma falta de vivência ou de fé em Deus, né? Fé real em Deus. Mas uma crueldade. Então a pessoa recebe um ato bondoso e responde com um ato maldoso. Então, isso é crueldade. Então, a primeira atitude é retribuir o bem com o mal. A segunda atitude é retribuir o bem com o bem. Então, a pessoa recebe um bem e ela retribui com o bem. Mas isso é troca de favores, não é? Eu estou fazendo o bem para aquele que me faz o bem. Isso simplesmente é uma troca que está sendo feita ali. Há aqueles que retribuem o mal com o mal, certo? Isso logicamente se chama vingança. Se alguém me faz o mal, prontamente eu vou me preparar e eu vou agir de tal forma que possa fazer o mal para ela também. Ou então ficarei esperando a primeira oportunidade para fazer o mal a essa pessoa, ok? Certo? Então essa é a terceira atitude. Lembrando, a primeira atitude é retribuir o bem com o mal. A segunda atitude é retribuir o bem com o bem. A terceira atitude é retribuir o mal com o mal. Mas nós temos a quarta atitude, que é retribuir o mal com o bem. Isso é graça. A pessoa te trata mal, a pessoa age mal contigo, mas você, em vez de retribuir esse mal com outro mal, você acaba retribuindo esse mal com o bem. Irmãos, eu já falei algumas experiências que eu já observei de pessoas próximas a mim que agem assim. Você já deve ter experimentado isso se você é um crente em Cristo Jesus. Alguém que te persegue lá no seu trabalho, alguém que te persegue na sua rua, de repente um vizinho, alguém que te persegue na escola, não é? Alguém que te trata mal, e na primeira oportunidade, porque você tem o Espírito Santo na sua vida, na primeira oportunidade, você retribui essa pessoa com uma atitude benevolente, com uma atitude benigna, com uma atitude bondosa. Isso glorifica muito ao Senhor. Então, esse texto, na realidade, está sendo usado, e o autor bíblico, o sábio, está trazendo ali um alerta para o seu filho, não é? É uma orientação de um pai para um filho do perigo da vingança, porque a vingança é sempre uma atitude mesquinha, é uma atitude que pode provocar prejuízos irreparáveis. Irmãos, a vingança, ela não estanca a dor. A vingança não ameniza a dor de um mal provocado por alguém. Na realidade, a vingança só abre mais a ferida que foi provocada. Então, alguém já disse que a vingança é tomar o veneno que alguém preparou para o outro, não é? Isso seria a vingança. Então é isso mesmo. A vingança, ela é uma atitude que não resolve nada.
na realidade, ela só piora a situação. Quantos casos há em que alguém responde o mal com o mal, aquela pessoa, então, vai querer revidar aquela atitude, aquela resposta que teve, e aí então se torna, né, um ciclo vicioso, né? Mal com mal, mal com mal, e se não for a graça de Deus, a libertação de Cristo Jesus, através da salvação de um deles, isso pode então durar durante muito tempo, não é? Durante muito tempo e até trazer consequências desastrosas. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, do porquê que a vingança é algo inapropriado. A Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor. Isso significa que a vingança é um atributo unicamente de Deus. O único que tem competência para aplicar, para exercer vingança é Deus. Isso é competência exclusiva de Deus. Ninguém mais pode fazer isso, porque a vingança pertence a Ele. Irmão, só Deus sabe como realizar um ato retributivo, quando realizar, né? E até mesmo quanto realizar. Nós não conseguimos dimensionar, através de nossas próprias capacidades, o quanto que nós devemos retribuir para alguém o mal que nos fez. Não é? Deus sabe como, Deus sabe quando e Deus sabe quanto, segundo as obras de cada um, segundo o mal que alguém tenha feito. Então, na realidade, uma pessoa que toma vingança para si mesmo, ela está afrontando a Deus, porque ela estará querendo tomar o lugar de Deus. Porque o único que pode fazer, de fato, esse ato, o único que é o vingador legítimo, de fato, é o próprio Deus. Com isso, quem age assim, quem age de forma vingativa, não está apenas agindo contra o próximo, mas estará agindo contra Deus, contra Deus. A Bíblia ensina que nós devemos amar o próximo, e os evangelhos, eles chegam ao ponto de dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, até dar a vida por eles. Quem fez isso, irmãos? É Cristo. Então, a orientação bíblica é que nós devemos imitar a Cristo. Não somente perdoar, mas dar aquilo que o nosso inimigo precisa. Ajudá-lo em alguma dificuldade. E, se for o caso, até mesmo dar a vida pelo nosso inimigo. Mas Deus, Deus não quer que nós tomemos para nós mesmos essa atitude, não é? Isso é com Ele, não é? Deus nos coloca, aliás, a vingança nos coloca contra Deus, já que isso é um atributo, isso é algo que pertence à esfera divina. Irmãos, quando você aprende a perdoar, quando você ama o seu próximo, até mesmo quando ele age errado contigo, traz algum mal, isso honra a Deus. Isso é um sinal de obediência ao Senhor. Ok? Então, esse é um princípio relevante nos nossos relacionamentos. Precisamos aprender, sim, a perdoar e a não querer nos vingar de alguma forma. O perdão precisa ser algo presente, vivo em nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo em nós, Cristo vive em nós, e nós precisamos ser o reflexo de Cristo na vida das pessoas. Mas nós vamos ver agora
o último tema. Então, eu falei com os irmãos que nós teríamos somente 2 temas nessa noite, e o último tema vai abarcar os 5 últimos versículos, aliás, os 5 últimos versículos desse capítulo, né? Eu tinha falado antes que eram os 6 últimos, mas os cinco últimos capítulos, aliás, eu tinha falado antes que eram os 5 últimos versículos, não é? Versículos, estou tocando capítulo por versículo. Mas, na verdade, são os 6 últimos versículos que nós estamos vendo nessa noite. Já vimos o 29 e agora nós vamos ver os 5 últimos versículos, tá bom? Nessa noite que eu estou trazendo como um tema único para todos esses versículos, que é trabalhe. Trabalhe, simplesmente isso. Trabalhe, ok? Irmãos, o trabalho honra a Deus. Deus quer que nós trabalhemos. E aqui nós vamos encontrar mais uma vez, conforme o sábio repetidas vezes traz esse alerta, então vamos encontrar mais uma vez a referência ao preguiçoso. Vamos ler então do 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Na verdade, é uma advertência muito séria do autor bíblico contra a preguiça. Irmãos, a preguiça desonra a Deus. A preguiça é pecado. Aquela pessoa que foge do trabalho é alguém que realmente está numa situação de desobediência, porque Deus que fez o trabalho, né? Não custa nada lembrar que antes mesmo de Adão e Eva pecarem, Deus já deu atividades para Adão e deu algumas atribuições para Adão. E Eva foi criada, foi formada a partir de Adão para ajudar o seu marido, né, a cumprir esses mandatos que Deus tinha dado a ele, ok? Então, a preguiça é algo que deve ser descartado, né? Nós precisamos lutar contra a preguiça. Algumas vezes eu vejo pessoas, eu encontro pessoas que estão passando por situações difíceis porque não buscam trabalho. Me parece, irmãos, isso daqui é só uma ideia minha, ela pode estar errada, que aquelas pessoas que realmente querem trabalhar e buscar alguma forma de sustento, acabam encontrando de algum jeito, de alguma forma, essa pessoa acaba encontrando, né? Mas infelizmente nem todos estão dispostos a arregaçar as mangas, suar, não é? Se dispor a gastar energia para adquirir o fruto do seu trabalho. Irmãos, o preguiçoso em geral, se ele tem alguma coisa na vida, é porque ele recebeu por herança do pai ou da mãe. Ele não trabalhou para adquirir, porque ele é preguiçoso. Então ele não trabalhou para adquirir, e se tem é porque ele recebeu. Mas mesmo aquilo que ele recebeu, ele não cuida bem, não é? Alguma coisa que lhe caiu do colo, né? Foi uma herança que ele... Foi algo, né, recebido por herança, e logicamente,
não teve esforço, né? Mas que infelizmente acaba sendo destruído por mera preguiça. E é isso que o sábio está relatando. Olha, eu vi um preguiçoso. Ele diz que aprendeu, observou e aprendeu ali uma lição, né? Ele passou, viu aquele preguiçoso, um pouco dorminhoco, né? Tosquenejando ou toscanejando, né? Tanto faz, que aquele cochilinho gostoso, cruzando os braços assim, né? Ah, descansando os braços, né? De que não se sabe, porque não estava trabalhando, né? Mas é interessante que a gente encontra aqui nesse livro de Provérbios muitas similaridades, muitas coisas em comum entre o preguiçoso e aquele que é tolo, aquele que tem falta de entendimento. Não é? Porque, na verdade, a preguiça também é um tipo de tolice. Ambos, né, tanto o preguiçoso quanto o falta de entendimento, eles só querem desfrutar das coisas que têm, não querem fazer nenhum tipo de investimento para o futuro, né? Não querem se dispor para o trabalho, não colocam as suas mãos para trabalhar, então com isso sofrerão danos severos na sua vida, né? O campo do preguiçoso e talvez até no falta de entendimento, né, do tolo, estão tomados de espinhos, né? Aquele espinheiro começa a crescer e se você não cortar logo, ele começa a se espalhar no campo. Então você precisa cuidar constantemente para que os cardos, os espinhos não tomem o campo que seria próprio para a lavoura, mas por falta de cuidado, em vez daquele campo produzir alimento, em vez daquele campo abençoar a vida lá do seu proprietário ou a vida das pessoas, na verdade aquele campo só traz dor, só traz prejuízo, só traz ruína. Aliás, por falar em ruína, o autor fala que o próprio muro de pedra está em frangalhos, né? Está em ruínas também. Aquele muro que serve para proteger a sua casa, o muro que serve para proteger a lavoura dos animais, está em ruína, não tem lavoura, então por que vai ter muro? Mas também ele se coloca numa posição de perigo, porque o muro em ruínas facilita a entrada do ladrão. Talvez seja por causa disso que o autor ele fala lá no final, né, que a sua pobreza lhe sobrevirá como assaltante, lá no versículo 34. A pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como homem armado. Ele não tem nenhum tipo de proteção. O preguiçoso não se preocupa nem em investir, nem em empenhar algum tipo de força, de energia para a sua proteção. Para o preguiçoso, irmãos, o trabalho é a maior ameaça. Ele não tem medo do bandido, né? Ele não tem medo do assaltante, ele não tem medo do homem armado, ele tem medo de trabalhar. A coisa que ele mais teme na vida é o trabalho, né? Ele não quer saber de nenhum tipo de compromisso, que ele tem que acordar cedo, cumprir horário, né? Ou então acordar cedo para trabalhar na lavoura, que trabalha em lavoura e é de sol a sol, e é todos os dias da semana, né? Então um trabalho árduo, mas esse camarada foge de qualquer tipo de responsabilidade. O preguiçoso só quer usufruir da vida, mas não quer trabalhar de forma alguma. Só quer saber de usufruir. Quantos há, irmãos, que só estão nessa vida pensando em formas de usufruir da vida. E não querem investir tempo, não querem investir o seu trabalho, não querem produzir realmente algo positivo. O que está na cabeça do preguiçoso é sempre o descanso, jamais o trabalho. Aliás, me parece que a única coisa que esse preguiçoso faz e muito bem, ele investe muito tempo nisso, né?
buscar meios de descansar. Para isso, ele está sempre disposto, né? Ele tem um compromisso com o descanso inadiável. Agora, com o trabalho, de forma alguma. Enquanto lá os seus vizinhos estão suando a camisa, estão correndo atrás. Irmãos, eu fico assim muito feliz, eu fico assim muito alegre quando vejo casais jovens na igreja, pessoas jovens ainda, que desde cedo acordam cedo, vão para a labuta, ganham lá o seu pão, honram a Deus com o seu trabalho, com a sua renda, né? Estão construindo a vida, e eu me alegro com essas pessoas que são irmãos queridos, são amigos queridos. Eu fico imaginando como que Deus se alegra com o compromisso das pessoas. São trabalhadores fiéis, firmes, responsáveis, né? Os patrões elogiam essas pessoas, são pessoas de confiança. Irmãos, como que isso glorifica a Deus e dá um bom testemunho do Evangelho para esses corações. Mas o preguiçoso não está nem aí, não se preocupa em honrar a Deus, não se preocupa com fé, não se preocupa com igreja, com Cristo. Aliás, ir para a igreja para ele também é um tormento, porque é um tipo de responsabilidade e de compromisso também. Mas o fim da linha, tanto para o preguiçoso quanto para o tolo, para o falta de entendimento, irmãos, é pobreza irremediável. Vai ficar notório para todos que essas pessoas estarão colhendo aquilo que elas mesmas plantaram ou não plantaram, né? Se nós pensarmos em termos de lavoura do campo do preguiçoso lá. Essas pessoas vão passar vergonha, porque vai acontecer o que esse autor aqui está dizendo. Alguém vai passar na rua, vai ver a casa do preguiçoso, uma pessoa sonolenta, largada no canto, dormindo, muro de pedra aos frangalhos, o campo tomado de espinhos, onde deveria ter lavoura. Então, isso vai servir de motivo de vergonha para ela, não é? Mas esse é o fim, infelizmente, do preguiçoso. O preguiçoso é uma pessoa incorrigível em sua preguiça, né? Mas, de alguma forma, nós podemos aprender alguma coisa, e foi isso que o sábio fez, né? O sábio é aquele que olha para as questões, para o que está acontecendo à sua volta e sempre tem algum tipo de aprendizado. No versículo 32, ele fala assim: observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Então, de alguma forma, nós podemos aprender alguma coisa sobre o fim que espera aquela pessoa que é preguiçosa. E é isso que o sábio aprendeu aí. Essa pessoa que tem essa conduta vergonhosa, né? O tempo do preguiçoso é usado para descanso, para dormir, para tirar uma soneca, um cochilo, porque o preguiçoso parece que só vive cansado, quer dormir o tempo todo, né? Mas a pobreza virá. Da mesma rapidez, com a mesma pressa com que o preguiçoso busca o descanso, essa pobreza vai vir também. Não é? Que destino terrível é o destino do preguiçoso. Que fim horrível é o fim do preguiçoso. Não é? Quando tudo acabar, todos os recursos acabarem, quando tudo aquilo que ele algum dia recebeu, e conforme eu falei, possivelmente por herança, ele vai ficar radicalmente desamparado. Aí a sua necessidade será irremediável, não é? Ele passará necessidades profundas,
porque no tempo em que deveria buscar, que deveria trabalhar, que deveria produzir, ele não produziu. Então, essa situação, ele vai infelizmente sofrer danos terríveis e irremediáveis na sua vida. Por outro lado, o que trabalha tem um fim diferente. Irmãos, fugir do trabalho é a especialidade do preguiçoso, né? Arrumar desculpas para não trabalhar, isso é uma especialidade do preguiçoso. O preguiçoso vai arrumar desculpa. Tá chovendo, tá frio, tem pessoas doentes, não é? Por isso eu não vou sair de casa, não vou trabalhar, não é? É interessante que o preguiçoso não trabalha nem em casa, né? Ah, muitos estão trabalhando o que se chama de home office, né? Muitos estão trabalhando em casa, mas o preguiçoso nem em casa quer trabalhar, não é? Então ele vai arrumar um monte de razões, as mais estranhas possíveis, para não trabalhar. Irmãos, isso tudo desonra a Deus. Mas aquele que trabalha é feliz, sabe por quê? Porque ele vai poder comer do fruto do seu trabalho. Como é prazeroso, isso é graça de Deus, né? Às vezes alguém pode dizer assim: ah, mas eu estou comendo do fruto do meu trabalho, não foi Deus que te deu. Interessante que o verdadeiro crente, o crente fiel, chega no final do mês, ele recebe o fruto do seu trabalho, mas ele glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque ele entende que se não fosse a graça de Deus sustentando, cuidando e provendo ele, ele não conseguiria passar aquele mês de trabalho, não é? Vencer aquele mês para poder desfrutar dos recursos no final daquele mês, não é? Deus cuidando de nós o tempo todo. É a graça do Senhor, mesmo quando estamos trabalhando. Aquele que dedica a sua vida ao trabalho, conforme eu já disse, honra o Senhor, e ele é bem-aventurado, e também a sua casa é bem-aventurada. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Que coisa boa nós podemos glorificar ao Senhor através dos relacionamentos interpessoais, manifestando o nosso perdão, mas também podermos glorificar ao Senhor através do nosso trabalho, né? Que o Senhor seja glorificado através da sua vida, meu querido irmão, meu querido amigo, através do perdão que você tem no seu coração, da sua disposição de perdoar o próximo, mas também que o Senhor seja glorificado através da sua vida profissional, através do seu trabalho, através da sua disposição para o trabalho. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos orar e logo em seguida eu gostaria de trazer alguns comunicados. Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo que estamos aqui, que tivemos aqui. Obrigado por esse capítulo 24 de Provérbios. Quantas coisas podemos aprender. Senhor, a tua palavra ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão profunda, tão presente, tão atual. Nós te louvamos por ela, ó Deus. Abençoe, ó Pai, os irmãos da Igreja Batista em Nova Suíça. Abençoe, ó Deus, o amigo que está nos ouvindo, membro de outra igreja evangélica ou não. Senhor, que haja por parte de cada pessoa, de cada um que está acompanhando esse culto, o desejo de te glorificar através do perdão e através do trabalho. Mas até mesmo nessas coisas, ó Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua intervenção, da Tua graça sobrenatural sobre os nossos corações, porque por nós mesmos nós somos incapazes, não temos condições de sermos fiéis a Ti e Te obedecermos em tudo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos de tal forma que venhamos a Te glorificar e sejamos bem-aventurados. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, Deus, pela sua graça, né? Eu repito muito, pela graça de Deus, né? Eu acho que é uma frase boa de repetir. Então eu vou falar, pela graça de Deus, nós estamos na bandeira amarela. Há muito tempo que faz que nós não entramos na bandeira amarela. Com isso, nós poderemos ter um número maior de irmãos do próximo culto, tanto de manhã quanto à noite. Lembrando que nesse domingo agora, nós temos a nossa Assembleia Regular. Então, toda a igreja está convocada, todos os membros da IBENS estão convocados para a nossa Assembleia Regular. Mas nós vamos fazer essa Assembleia de forma híbrida. Alguns irmãos não estão vindo à igreja por decisões pessoais, por motivos justificados, não tem problema. Nós vamos fazer assembleia presencial e também online, para que esses irmãos possam participar da nossa assembleia. Tá bom, meu irmão, meu amigo? Aliás, você é visitante querendo participar dos nossos cultos, só fazer contato conosco. Será uma honra, será um prazer imenso tê-lo aqui, tê-lo na nossa igreja. Nós estamos com a EBD das 9 horas da manhã até as 10h30. Nesse domingo, em especial, nós teremos a nossa EBD das 9 horas até as 10h15, ok? E a partir de 10h15, então, nós vamos voltar para o templo para termos a nossa assembleia regular, ok? Nesse domingo. Mas nos outros domingos, nós ainda continuaremos somente com a EBD. E mais para frente um pouco, irmãos, nós vamos avaliar para vermos se podemos retornar com as classes da EBD e também com o culto da manhã, que nós sempre fazemos após as aulas nas classes da EBD. Tá bom? Mas no próximo domingo teremos um número maior, abriremos um número maior de inscrição. Você que não tem vindo à igreja e pode vir, está em condições de vir, deseja vir, venha. Não se deixe levar pela frieza espiritual, não é? Infelizmente, nesse tempo de pandemia, ficar em casa provocou alguns danos. Muita gente está sentindo dificuldade de estar presente nos cultos presenciais. Mas o que eu ouço daqueles irmãos que estão lá, que estão vindo aos cultos, é que é muito diferente o culto presencial e o culto transmitido online. Eu creio nisso, irmãos. É uma bênção esse meio, mas não é o ideal. O ideal é estarmos juntos na igreja, participando dos cultos ali, juntos, em congraçamento, ainda sem nos abraçarmos, mas só estarmos juntos no mesmo local. Isso tem um forte significado na vida da igreja, né? Na vida também pessoal de cada crente, devido ao louvor coletivo, ao culto coletivo que fazemos ali juntos de forma presencial. É diferente, irmão, é bastante diferente. Então, se você faz muito tempo que não vai à igreja, eu quero convidá-lo, estimulá-lo a estar participando dos cultos da igreja, a voltar de forma pausada, devagar, nos cultos da igreja, tá bom? Faça isso. Se você desejar contribuir com o seu dízimo e sua oferta através de movimentação bancária, aí estarão as informações para que assim você proceda, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, então.